Vamos seguir, gente. Próximos. Já foi, né? Não, né? Querido, vamos lá. Candidato, quais são os órgãos da segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal? Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Os órgãos da segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal são eles: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiro, a Polícia Civil, as polícias civis, né? Cada estado tem a sua polícia civil, e as guardas civis metropolitanas. Tem certeza em relação à guarda, candidato? Excelência, retificando, as guardas civis metropolitanas, elas não fazem parte do artigo 144 da Constituição Federal. Muito bem, faltou um. Palmas para ele, faltou um. Passou. Adorei, fez pausa. Resposta. É aluno novo, né? Eu fazia o curso do GOI anteriormente, quando ainda era lá em cima, no Claretiano. Mas nunca teve aula Mas comigo. agora, não, eu retomei. Eu tive aula com a senhora, naquele cursinho da prova discursiva. Ai, Aí eu vi gente, aqui que duas legal, vezes. olha. Que legal. Olha, a resposta completa. Você viu? Ele repetiu. Não ficou mais fácil de você raciocinar? Quando a gente repete, a gente não corre o risco de errar. Por quê? E esquecer a pergunta. Porque a gente repete, e quando a gente vai repetindo, o nosso cérebro automaticamente vai buscando aquela informação. Por quê? Porque eu falei, peraí, ele vai te lembrando quando você vai repetindo. Meu, ficou perfeito, só faltou a polícia penal. Tá? Mas tudo bem, aprovado. Ia ser aprovado com nota 100 ainda. Porque o examinador, meu, nessas partes, ele, não é? Ele depois você anota. Você já foi, né? Ele já foi, agora eu passo para ele. Não, olha só, eu perguntei, então, do STF, mas eu falei, eu fui expressa, não foi? Eu falei ó a pegadinha. O que você podia ter feito aqui? Isso. Eu fui maliciosa, viu, gente? Tá? Eu botei direto, mas aí você tinha que ter falado excelência com a Constituição Federal, mas tudo bem. Entendeu, né? Fala, mas não fala. Falei, excelência, apesar da Constituição Federal não colocar a Guarda Civil no rol do artigo 144, existe entendimento do STF nesse sentido. Aí está aí. Eu ia comentar, mas é que a gente falou da Polícia Penal e acabou que eu acabei esquecendo. Qual é o seu nome, candidato? Boa tarde, excelência. Lucas. Boa tarde, Lucas. Lucas, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem natureza jurídica de tratado internacional ou de norma de soft law? Excelência, eu acredito que possua natureza jurídica de tratado internacional. Muito bem, vou te fazer uma outra pergunta, tá? Mas eu gostei da sua resposta. Candidato, eu queria que você me dissesse o que é a historicidade dentro, né, das características dos direitos humanos. O que é a historicidade? Um minuto, excelência. Excelência, eu acredito que é por conta dos direitos humanos decorrer justamente da história, dos acontecimentos que foram e os fatos que foram elucidados ao longo do tempo, e por isso os tratados eles foram criados e se completando ao longo dessa jornada histórica. Calma, gente, ele foi bem. É novo? É novo? Parabéns. Olha a segurança dele, gente. Eu até falei, nossa, esse menino treina. Ó, eu só quero tirar uma coisa da sua arguição. Um acredito que, tá? Quando a gente fala eu acredito, quem acredita não sabe. Então, não é que você não use isso, mas evita. Dá direto a resposta. Faz ela completa, tá? Você acertou, a última você acertou, tá?
É exatamente isso, mas o que eu queria falar com vocês? Gente, a Declaração Universal, já vou responder de cara. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não é um tratado internacional. Ela não tem natureza jurídica de tratado, ela tem natureza jurídica de resolução. O que significa isso? Tá? Ela não tem força coercitiva. Por isso que ela é soft law. Tá? Já vi perguntarem isso na prova. Tá? Norma de soft. O que é soft? Leve. Tá? Soft law é uma lei que não tem força coercitiva. Calma, que eu já sei o que você vai falar. Tá? Eu acho que eu sei. Mas isso é a natureza jurídica dela. Não é o entendimento da jurisprudência de direitos humanos. Ok? Apesar, se a gente estivesse numa prova objetiva, vocês iam marcar que a natureza jurídica dela é de resolução. Ou seja, soft law. Não tem força. Então, se os estados não quiserem obedecer o que está escrito lá nesse documento, eles não são obrigados, porque não tem força coercitiva. Mas não prevalece isso. Tá? A jurisprudência internacional de direitos humanos afasta isso aqui. Por quê? Porque considera a DUD, né, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, um costume internacional. Como é um costume internacional, ela teria força coercitiva, sim, e ela é muito importante. Tá? Então, essa pergunta que caiu aqui, se eles apertarem vocês, eu não quero que vocês caiam. Tá? Então, a declaração, vamos anotar. Anotar. Vou ditar isso aqui. A Declaração Universal de Direitos Humanos tem natureza jurídica de resolução. Eu já vou chegar em você, tá? Deixa eu só anotar. Tem natureza jurídica de resolução. Ou seja, não possui força coercitiva. Abre parênteses, escreve no seu caderno soft law. Ponto, escreve entretanto, a jurisprudência de DH, tá? De direitos humanos, né? A jurisprudência de DH a considera um costume internacional. A considera um costume internacional. E por essa razão, tem força coercitiva, sim. Depois que vocês escreverem, larga a caneta e olha para mim. Costume internacional, tá? O que é costume? Algo que na nossa cabeça, né, é obrigatório. E a gente acaba obedecendo naturalmente. Fila de banco é obrigatório. Mas vai entrar na frente de alguém para você ver. O que acontece? Até porrada sai. É costume. A DUD é um costume internacional. Todo mundo obedece o que está escrito lá. Entendeu? Porque é costume, tá? Diga, querido. Obrigada. Eu imaginei já, porque vocês já devem ter visto, né? Que cai algumas coisas assim. Enfim. Gente, eu quero prepará-los para o pior, tá? Eu puxo mais a aula um pouquinho. Poxa, professora, foi muito mais fácil. Não perguntaram nada de estado composto, nada de não sei o quê. Eu prefiro pecar pelo excesso do que deixar vocês chegando na hora lá e ficar, meu Deus,
Por isso que eu faço vocês levantarem. Na próxima aula, a parte de cá. Então, a gente parou em qual fila? Vamos nela ali, ó. Vamos terminar essa fila aqui. Dá tempo de terminar aqui, ó. Metade da sala, porque eles dois. Só ele que não foi, mas ele já foi. Candidata. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Candidata, por que os direitos humanos são indivisíveis? Não, irrenunciáveis. Olha eu aqui. Por que os direitos humanos são irrenunciáveis? Só um minuto, Excelência. Excelência, os direitos humanos são irrenunciáveis, pois as pessoas não podem abrir mão dos seus direitos que constam nos direitos humanos e constituições. Sendo assim, como exemplo, eles não podem abrir mão dos seus bens tutelados como exemplo. Amei, é isso aí mesmo, isso aí. Qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome? Thaís. Tá, passou, Thaís. Vocês perceberam que eu perguntei a mesma coisa de uma forma diferente, né? Ao invés de eu perguntar o que é a irrenunciabilidade, eu perguntei por que os direitos humanos são irrenunciáveis. Porque os indivíduos não podem renunciar, não podem abrir mão. Exatamente. Tá? Não pode abrir mão da vida. Então, a pessoa pode se autolesionar? Dependendo da situação, cai lá no instigação de suicídio, né? Aquele gigantesco nome. Então, não pode. É irrenunciável. Tá? Ficou fácil aqui? Bom, eu quero que vocês decorem essas características. Eu estou sentindo um pouco, ela foi bem, mas eu estou sentindo que vocês ainda estão meio patinando nas características. Tá? Passa para o próximo. Vamos lá. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Candidato, quais são os remédios constitucionais? Excelência, dentre os remédios constitucionais que estão listados na Constituição Federal, estão eles mandato de segurança, mandato de injunção e ação popular. Você recorda de mais algum? Habeas corpus, habeas datas e são os que eu me recordo no momento, Excelência. Palmas, gente. Palmas. Vou sentar. Ficou um pouco nervoso, né? Eu te perguntei quais são os remédios, você respondeu 3 e depois respondeu os 2. Você acertou, tá? Gostei da sua resposta. Mas quando falar, você, fala os 3 de uma vez, tá? E só fala eu me recordo no momento quando você não souber nada. Bom? Passa para o próximo, por favor. Candidato, o que é o habeas corpus? Habeas corpus é o remédio jurídico constitucional quando a pessoa está sofrendo uma ameaça da sua liberdade de locomoção, quando não é abrigado por mandado de segurança ou habeas data. Muito bem, faltou o excelência, o habeas corpus. De perfeitamente. resto, ó, palmas para ele aí, gente. Próximo. Candidato, o que é ação popular? Tá desligado, é. Excelência, ação popular é um remédio constitucional que tem a garantia Ação popular, candidato. É uma ação constitucional. tem a finalidade de anular ato lesivo ou patrimônio. Excelência, é o que eu me recordo no momento. Me desculpe. Palmas, gente. Não peça desculpa, não. Palmas. Passa pro próximo. Faltou o quê? Vamos ver se ele vai responder. Não é só... Tem mais coisa, tá? Mas eu gostei. É a ação... Isso aí, ação constitucional que visa anular ato ou contrato administrativo que cause dano ao patrimônio histórico, cultural, que mais? Moralidade. Faltou o quê, gente? Meio ambiente, a moralidade pública.
tá? Então, causa e dano ao patrimônio histórico e ao patrimônio público, histórico e cultural, à moralidade pública e ao meio ambiente, tá? Próximo, candidato. Quem ajuiza, quem é o legitimado ativo, ou seja, quem é a pessoa que ajuiza, que entra com a ação popular? Excelência, quem pode ajuizar a ação popular é qualquer um do povo. É o cidadão, quase. É qualquer um do povo? Então, uma criança, candidato, pode ajuizar uma ação popular? Desde que tenha os direitos de cidadão. Ou seja, 18 anos completos. Quem tem 16 anos não pode ajuizar ação popular, candidato? Desde que tenha um representante legal. Vou fazer outra pergunta, tá? Vou fazer outra pergunta para você responder. Candidato, qual é a forma de Estado do Brasil? Forma de Estado é federativo. Isso, agora sim. Palmas, palmas, palmas. Pessoal, cuidado com uma coisa. Você vai ser aprovado. Você fala com segurança. Gente, silêncio, vamos ouvir? Cuidado. Qualquer um do povo é uma coisa. Cidadão é outra completamente diferente. Tá? Qualquer um do povo, criança, não. A ação popular, gente, ela é ajuizada pela pessoa que está em pleno gozo dos direitos políticos. Ou seja, como que eu provo que eu estou em pleno gozo dos direitos políticos? Com um título de eleitor. Certo? Ativo. Pessoa com 16 anos pode ter título de eleitor? Sim ou não? Sim, é facultativo, não é? A partir de 16? Obrigatório a partir dos 18. Então, cuidado. Tá? Por quê? Porque a pessoa com 16 anos, sim, representada, você tem razão. Mas ela pode sim ajuizar. Tem aquelas peculiaridades, né? Precisa de advogado, etc, etc. Mas pode sim ajuizar. Tá bom? Mas eu gostei dessa resposta. E gente, eu falando assim, fazendo caras dele lá, ó. Seguro, calmo, não perdeu a linha. Gostei de ver, viu? Gostei de ver. Gente, eu vou ficar só mais um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho depois, tá? Então, mais 10 minutinhos, beleza? Próxima. A gente começou 10 minutinhos depois a aula. Candidata, o Tribunal Penal Internacional pode julgar o presidente de um país? Só um minuto, Excelência. Claro. Excelência, que eu me recorde, não. Por que, candidata, não? Não me recordo, fala, não me recordo. Não me recordo. Vou te fazer outra pergunta. Candidata, o que são direitos humanos, pessoal? Excelência, direitos humanos são aqueles que garantem a dignidade da pessoa humana, como os direitos sociais, e eles são irrenunciáveis, indisponíveis, universais, e é o que eu me recordo no momento. Palmas para ela, gente. Palmas. Qual o seu nome? Fernanda. Fernanda, você está com uma postura muito colada. Eu quero uma postura profissional, Fernanda. Você está numa entrevista de emprego, tá? Essa é a conduta da prova oral, é uma entrevista de emprego. Eu achei que você foi bem, você tem bastante conhecimento jurídico, você fala de forma calma, isso é muito bom, muito positivo para sua prova, significa que você vai ser aprovada. Mas eu quero que você aprimore seu comportamento, tá? Então, a sua postura tem que ser uma postura mais profissional. Não se esqueça disso,
vai ficar tudo bem, ok? Próximo. Candidato, o presidente de um país pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional ou líder de um país? Excelência, o presidente ele pode sim ser julgado pelo TPI, caso ele incorra em crime de agressão, crime contra a humanidade, dentre outros. Excelente. Palmas para ele. Palmas. Qual o seu nome? Roberto. Roberto, adorei sua resposta. Primeiro que ela está correta. Segundo que ela está com a resposta completa, você começou dando a pausa, isso facilitou você raciocinar. É essa conduta que você quer que você mantenha para a sua prova. Tá? Próximo. Candidato, quais crimes são julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Excelência, os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional são os crimes contra a vida, como, por exemplo, genocídio, Excelência. É todo crime contra a vida? Genocídio é um crime contra a vida, tá? Mas são o TPI julga os crimes contra a vida? Todos. Ou o tribunal do júri? Que jura né? Olha a diferença. Excelência, me recordo apenas do genocídio. Todos os crimes, não. Entendi. Então você retifica essa parte, são todos os crimes. Então, o genocídio. E mais, candidato? São 4, tá? Genocídio. Não tem problema, palmas para ele, foi muito bem. Muito bem. Tá? São 4, vamos lá. Quais são os crimes, candidato, de competência material? É a mesma pergunta. Quais são os crimes de competência material do Tribunal Penal Internacional? Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Os crimes que o Tribunal Penal Internacional julga são os crimes de agressão, genocídio, crimes contra a humanidade e é o que me lembra, Excelência. Agressão, genocídio, crime contra a humanidade. Tudo bem, você falou bem. Palmas para ele, gente. Só pra gente mudar de pergunta, tá? Só pra gente mudar de pergunta. Foi bem. Só que você falou muito rápido. Tá? Diminui. Eu achei que você falou muito rápido. Lembra aquela história de falar rápido e transmitir a mensagem de nervosismo? Tá? Não tem problema estar nervoso. Todo mundo tá. Mas não transparece. Ok? De resto, vai ser aprovado também. Essa turma é muito boa, viu? Turma boa. Candidato, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Os menores de 18 anos, candidato, podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Eu entendo que não, Excelência. Por quê? Tá previsto lá no Estatuto de Roma? Você tá certo, não? Os menores de 18 anos não podem. Mas há previsão expressa? Não me recordo, Excelência. Vou te fazer uma outra pergunta, tá? Candidato, eu queria que você me dissesse a diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais. Os direitos humanos, eles visam proteger toda a sociedade, toda a pessoa humana no geral, independente de onde ela esteja, independente do país que ela pertença. Os direitos fundamentais estão positivados nas constituições dos estados. Muito bem, palmas para ele. Muito bem. É ele agora. Ah, você já foi? Então, senta que eu vou te dar o seu feedback. Olha, você fala com segurança, tá? Gostei que você falou, não me recordo, você falou com segurança. Mas, cuidado com eu entendo que, eu acredito que. Exclui isso, gente. Já começa respondendo, tá?
Você vai dizer eu entendo quando ele te perguntar a sua opinião. Pode ser que ele pergunte sua opinião? Pode. Aí cabe você colocar, eu entendo isso, por te perguntar. Você entende que a polícia militar pode elaborar o TC? Qual a diferença? Vai dizer que não, né? Não, eu entendo que não, que é a atribuição da polícia civil, tá? Tudo bem, tem entendimento do STF, a gente sabe tudo, né? Mas o seu entendimento como futuro policial civil vai abrir campo nosso para a polícia militar? Não. Eu discordo, eu acho que eles tinham que fazer. Pode dar, deixa a gente só com a investigação. Eu só quero investigar, viu? Eu quero investigar, não tem problema, pode ficar com o TC. Fica. Pode ficar. Quero ficar com a investigação. Opinião de quem? Da Patrícia, como jurista, como delegada. Aí eu posso falar, eu entendo realmente que a polícia militar pode ficar e não tem problema, deixa eles ficarem com o TC. Eu fico com a investigação. Você entendeu a diferença? Tá? E você acertou a questão. É a previsão expressa, artigo 26 do Estatuto de Roma. Menor de 18 não é julgado. Está lá no Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que cuida do TPI. Tá? Pessoal, senti que vocês precisam revisar o Tribunal Penal Internacional, hein? Se cair os crimes do TPI, não é para errar. Decora. Se vira, decora. Então, ó, a próxima aula vão ser a outra metade, tá? Essa metade já foi, próxima aula, essa metade. Pessoal, bons estudos. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês, tá?